Queridos, eu quero ministrar aqui hoje uma palavra que surgiu a partir de uma palavra de conhecimento que eu recebi da minha esposa, da Pri. Se você quiser, pode tomar o teu lugar, se assente, fique à vontade. E o tema para essa mensagem é exatamente a palavra que eu recebi da Pri. Que você pode até virar para um irmão que está aí do seu lado e dar essa instrução para ele também, viu? Ande com Deus e seja ensinável. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, ande com Deus e seja ensinável. Glória a Deus. Amém, queridos? Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, vamos abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, verso 12. Eu comecei a receber essa palavra quando, há algum tempo atrás, num domingo, a gente estava vindo aqui para a igreja. E eu comecei no caminho, vindo para cá, eu desabafei algumas coisas com a Pri. Os irmãos sabem que a vida para qualquer um de nós aqui é muito desafiadora em vários sentidos, né? Todos aqui têm vários tipos de responsabilidades. E nós também, claro, não somos diferentes, né? Tem um trabalho para cuidar, tem filhos, tem esposa. Então eu, no meu lugar, se começar pelo nível de importância, a gente é filho de Deus, a gente é marido, a gente é pai, a gente é pastor, é empresário. Então cuida de uma série de coisas, está sempre muito cheio de tanta coisa para fazer. E às vezes a maior, eu vou chamar de decepção porque eu não achei uma palavra melhor e não estamos com tempo para ficar procurando aqui no HD. Mas assim, às vezes a maior frustração e decepção que a gente tem é de não conseguir ser bom o suficiente nas coisas que nós somos chamados para fazer. Mas o que acontece é que a gente faz muita coisa, e tudo que a gente faz porque o Senhor chamou para fazer. Não está fazendo nada mais, não, é só fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Sendo pai, sendo marido, sendo pastor, sendo empresário, sendo o que o Senhor chamou para fazer. Mas para ser tudo isso, né, e lógico que os irmãos, como eu falei, têm aí as suas atribuições, suas tarefas do dia a dia, como às vezes um advogado, às vezes um empregado de uma empresa. Não importa, o trabalho toma tempo para cada um, não é porque é isso ou aquilo. Não, todos nós temos uma demanda e a gente tem que cuidar de todas elas, amém? E às vezes a gente olha para tudo que a gente faz e fala assim, eu faço um pouco de tudo e não faço nada bem feito, parece. Essa é a impressão que dá, sabe? E aí eu estava desabafando esse tipo de coisa com a Pri, falando sobre o meu ministério, sobre ser pastor, falando, poxa, eu estou tão aquém do que eu gostaria de ser como pastor, como ministro, falta tanto para chegar lá. E a Pri foi me ouvindo e conversando comigo ali no carro, e nada do que ela falou ali me marcou tanto quanto o que ela me falou quando a gente estava aqui no culto. Porque aí a gente chegou, sentou, tomou o nosso lugar aqui nas cadeiras, e no meio da adoração, a Pri parou de adorar e foi falar comigo. E ela não é muito disso, né? Ela, nesse momento, é dela com o Senhor. Mas ali ela veio para falar comigo. E ela me falou assim, ande com o Senhor e seja ensinável. Foi uma resposta pela nossa conversa mesmo. Foi uma resposta que ela me deu baseado naquilo que eu tinha desabafado com ela. Ela falou assim, somente ande com Deus e seja ensinável. Eu confesso aos irmãos que não parei ainda para meditar tanto tempo nessa mensagem, mas eu já comecei a olhar um pouco mais para essas palavras que ela liberou sobre a minha vida. Porque falar de ser ensinável e falar de andar com Deus e ser ensinável, eu entendo que, pelo menos para mim, e eu acredito que serve para todos os irmãos, é que você não precisa ter tudo, ou melhor, você não precisa se preocupar em ser completo, em ter tudo e saber todas as coisas e fazer tudo bem feito. Você precisa se preocupar em se aperfeiçoar cada vez mais, em andar com Deus e ser ensinável. Ser ensinável por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe fazer e também não está querendo aprender. E esse desabafo que eu trouxe para a Pri mostrava que, na verdade, eu tenho um interesse em ser melhor do que sou hoje. Algo que a gente busca não fazer aqui em nosso meio, exceto em alguns momentos onde a gente já fez algumas brincadeiras aqui entre nós, é gerar competição entre os pastores, por exemplo, ou entre os ministros. A gente não faz isso, a gente não está aqui para isso, a gente não quer fazer isso, a gente não cai nesse lugar.
porque a gente sabe que isso traz doenças para o corpo, isso traz problemas para a igreja. Então a gente não gera competição um entre o outro, pensando assim, o pastor Eudes é tão melhor do que eu naquilo, o pastor Daniel é muito melhor do que eu naquilo outro, e aí eu vou ficar frustrado porque eles são bons naquilo que eles foram chamados para fazer. Na verdade, o que a gente tem que tomar o cuidado é de ser melhor do que nós mesmos. Amanhã eu não preciso ser melhor do que o pastor Leandro, do que o pastor Eudes, do que o pastor Daniel, do que alguns dos meus irmãos aqui, e no que vocês são bons. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo amanhã. E para ser melhor do que eu mesmo hoje, né, para amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje, eu preciso ser ensinável. E parece que é um pouco assim, pastor, mas todos nós somos. Mas até que ponto às vezes? Eu estava lembrando agora de manhã de uma conversa que eu tive com um senhor, que ele vinha falando uma coisa assim com tanta convicção para mim, e o que ele estava falando não estava certo. Ele estava falando para mim assim que ele tinha acabado de ficar viúvo. Ele falou assim, quem que é a base da casa? Aí ele veio perguntando como que já sabia toda a resposta, né? Eu falei, me diz o senhor, né? Ele falou assim, a mulher é a base da casa. Aí ele falou com tanta convicção, com tanta certeza, que confesso aos irmãos que me deu um pouco de preguiça de entrar na discussão e ensinar ele. Ele falou assim, não é, né? A gente sabe que é o Senhor a base de uma casa, Ele é o cabeça de um lar, e o marido submisso a Cristo, e a esposa ao marido, enfim. Mas eu olhei para aquilo e falei, sabe aquela pessoa que parece já estar irredutível para aprender? Porque eu já sei. Sabe aquela que falou com tanta convicção, com tanta certeza, falou assim, não, é isso e acabou. Então é desse tipo de coisa que às vezes a gente faz e não percebe. Criança às vezes faz isso, a gente tem criança em casa, e às vezes a criança, a gente sabe que ela não sabe tão bem assim ainda, ela está aprendendo. Aí você fala assim, deixa eu te ensinar, eu já sei. E esse orgulho que está dentro de nós é uma raiz de pecado que já está em nós mesmos. Não tem jeito, meu irmão. A gente não presta se não for o Espírito Santo, a gente já está estragado. Então isso já está embutido em nós, de ser orgulhoso e dizer assim, não, eu já sei, não preciso que ninguém me ensine. E na verdade não é esse o sentimento e o coração que o Senhor quer que a gente tenha. O sentimento que o Senhor quer que a gente tenha é que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, antes se fez como servo, se humilhou e se entregou e morreu em morte de cruz. Amém? O que a palavra diz quando ela fala para a gente ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? É ter humildade. A humildade em aprender, em ser ensinável. Porque uma vez eu ouvi uma frase, eu achei muito interessante: ninguém é tão bom que não possa aprender, e ninguém é tão ruim que não possa ensinar. Eu tenho certeza, e é por isso que a gente valoriza muito os tempos de mesa aqui na nossa igreja, porque quando a gente está num culto, só um fala e todo mundo fica assim prestando atenção e ouvindo um irmão só. Mas eu tenho certeza que quando eu sento à mesa com cada um de vocês, eu aprendo com cada um de vocês, porque há em vocês algo que não tem em mim, e assim a gente se torna completo, amém? Porque o Senhor nos deu isso. E vocês abriram aí no livro de Êxodo, capítulo 4, amém? Versículo 12, diz assim: agora portanto vai, eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar, e como falarás. Queridos, essa frase foi dita pelo Senhor para Moisés. Todos conhecem a história de Moisés aqui ou não? Alguém já leu, já assistiu 10 mandamentos pelo menos, né? Até que é recomendável essas coisas. Eu não assisti, mas todo mundo que assistiu falou que é muito fiel à Bíblia, que é muito legal. Então eu acho que todos os que me recomendaram são pessoas assim, que têm um senso bom assim, então acho que dá para recomendar também, tá? Mas estou vendendo peixe que me venderam, eu não assisti para falar se é bom. Mas se alguém já assistiu aí 10 mandamentos, alguém já leu Êxodo, a história de Moisés, amém? Vocês conhecem, gente? Então eu não preciso nem gastar muito tempo aqui falando sobre Moisés, né? Mas eu quis usar aqui, pensando sobre ser ensinável, sobre andar com Deus, eu precisava olhar para um personagem da Bíblia que fizesse isso. E eu entendo que alguém que fez isso muito bem foi Moisés. Moisés andou com Deus, e Moisés foi ensinável. Moisés começou a andar com Deus quando ele subiu no Monte Horebe e viu a sarça pegando fogo, e a sarça não se consumia, e ele olhou para aquilo e ficou espantado e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou
olhar o que está acontecendo, porque isso é sobrenatural, isso não é comum. Então ele se aproximou e a sarça estava pegando fogo e não se consumia. Começou a sair dela uma voz, era a voz do Senhor falando com Moisés. E aí o Senhor começou a trazer a missão, apresentar a missão de Moisés a ele, falando assim: olha, você vai ser um libertador no meio do povo de Israel, você vai tirar o povo da escravidão do Egito, você vai tirar o povo do meio dessa escravidão e você vai levar eles para uma terra prometida, a terra que jurei aos antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu jurei, eu fiz uma aliança com esse povo, eles têm uma promessa, então eu tenho que levantar alguém que faça isso, que liberte eles da escravidão e que leve eles para uma terra prometida. E aí Moisés, que é o símbolo do próprio Cristo, gente, olha que coisa maravilhosa. Moisés, ele escreveu sobre ele mesmo, falando assim, sobre Cristo, né? Falando dele mesmo, falando assim: Deus vai enviar outro semelhante a mim. Não parece até um pouco de soberba falar de Jesus dessa forma? Deus vai enviar um outro semelhante a mim. Por que semelhante a ele, gente? Porque Moisés tirou o povo do Egito, Jesus tirou a gente do pecado. Amém? A escravidão do pecado dominava sobre cada um de nós. E a escravidão do Egito dominava sobre o povo de Israel. Moisés foi lá e tirou o povo da escravidão do Egito. Jesus veio e me tirou, e tirou você também da escravidão do pecado. E eles são semelhantes porque os dois são legisladores na Bíblia. Um escreveu: não matarás, não roubarás. E aí vem o outro e falou: vocês ouviram? Não adulterarás. Eu porém vos digo. Então são dois nébrias, aleluia, retremotufácia. Como que vocês falam? Eu esqueci o outro. Decamácia, me atrapalhei aqui. São dois legisladores aí, tá vendo? O inimigo quer envergonhar a gente, não envergonha não. Então são dois legisladores na Bíblia, são semelhantes. E tanto um quanto o outro andaram com o Pai, andaram com Deus. Falando sobre ser ensinável, é engraçado que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele teve que aprender, a Bíblia fala. Jesus foi ensinável. Alguém já parou para pensar se Jesus nasceu já sabendo de tudo? Pois é, a Bíblia fala assim: ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu. Uau. Jesus teve que ser ensinável. Agora, se o Filho de Deus que veio para o mundo teve que ser ensinável, por que eu e você não vamos ser? Por que nós não vamos deixar o Senhor tratar a nossa vida e nos aperfeiçoar e mudar quem nós somos, porque achamos que estamos prontos? E Moisés, a mesma coisa, queridos. Quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente vê que o Senhor falava com ele sobre todo tipo de assunto. Ele não falava somente sobre a missão, sobre o povo de Israel, sobre o percurso que eles iam correr quando Moisés levasse o povo para esse lugar de libertação. Eu olho para a Bíblia e eu vejo o Senhor falando para Moisés sobre comportamento humano, sobre construção, sobre logística. Quando eu fiz faculdade, eu achei muito legal que tudo quanto é assunto que abordava na faculdade tinha na Bíblia. Tanto que a nossa frase de efeito para o nosso TCC, que era sobre planejamento, foi Lucas 14, 28. Pois qual de vós que vai construir uma torre não se assenta antes para planejar? Então a palavra do Senhor, ela é completa e ela nos ensina sobre tudo. E a gente percebe que alguém que anda com Deus vai também poder aprender com Ele sobre tudo. A Bíblia fala que Salomão, ele discorria sobre qualquer assunto. De quem que veio essa sabedoria? De Deus. Quando você anda com Deus e se deixa ser ensinável, o Senhor te ensina a falar sobre todo tipo de assunto. O Senhor te ensina todo tipo de coisa. O Senhor te ensina sobre comportamento humano. O Senhor te ensina sobre logística. O Senhor te ensina sobre matemática financeira, sobre planejamento. O Senhor te ensina sobre recursos humanos, recrutamento. O Senhor te ensina sobre tudo. Tudo que eu falei aqui, talvez vocês foram buscar se tem na Bíblia. E tem, você acha. Sobre tudo isso você encontra. Porque quem anda com Deus e quer aprender mais dele, Ele vai ensinar. Por isso, se nós somos incompletos em algumas coisas ainda, isso não pode ser motivo para nos frustrar e nos entristecer e fazer a gente parar porque nos falta algo para cumprir a missão.
Pelo contrário, a gente tem que olhar para o que nos falta e percorrer esse caminho. É aquilo que Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém? Queridos, por quê? Porque nós estamos em movimento. O apóstolo Paulo fala isso, e se ele dissesse que as coisas que estão para trás ficaram para trás e ele parado olhou as coisas indo para lá, o que estaria em movimento seriam as coisas, mas não é. Ele falando assim: olhando para as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu estou em movimento, e eu preciso estar em constante crescimento e mudança e transformação. O nosso Deus é um Deus imutável, gente. Sabe uma coisa, queridos? Tem muita coisa que Deus é, que Ele quer que a gente seja também. Muita coisa. Deus é santo, quer que a igreja seja santa. Deus é poderoso e quer que a igreja flua nesse poder dEle. Deus, Ele é sábio, e Ele quer que toda a sabedoria está nele, e Ele quer que seus filhos também sejam. Ele é obediente, o Filho, né, Jesus, Ele é obediente ao Pai, e quer que nós sejamos também. Mas tem algumas coisas que o Senhor é, que nós não podemos ser. Deus é imutável. Por quê, gente? Porque Ele já é perfeito. Ele não precisa mudar porque Ele já está pronto. Ele é completo, diferente de nós. Queridos, eu ouvi o Cortella falando, né, Mário Sérgio Cortella falando uma coisa que eu achei muito legal uma vez. Ele falou assim: olha, é lógico que é uma verdade muito óbvia, né, mas como eles vivem pensando e trazem essas coisas depois à tona, assim, você fala: nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? E ele falou assim: nós, diferente de um sapato, por exemplo, que tem uma diferença entre um bem consumível e uma pessoa. Um sapato, você compra ele bom, no seu maior desempenho de uso, e ele vai se desgastando com o tempo, ficando cada vez pior. Já nós não, nascemos ruins para o uso, vamos falar assim, despreparados, né, para o uso, e vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, e a gente vai ficando cada vez melhor conforme vai passando o tempo. E essa é uma grande verdade para nós, que nós temos que entender que ao decorrer do tempo, ao passar o tempo, eu preciso estar melhor do que eu estava antes. Eu preciso ser aperfeiçoado. E o aperfeiçoamento em nós, queridos, nem sempre vai vir só de andar com Deus. O aperfeiçoamento em nós nem sempre vai vir de estar orando, nem sempre vai vir de ler uma Bíblia. Ser aperfeiçoado é aprender mais. Do que você gosta? O que te atrai? E o que você odeia? O que te faz chorar? O que te deixa desanimado, triste, desacorçoado com a vida? E o que te deixa feliz, empolgado? Ah, pastor, tem uma coisa que eu não aguento, é injustiça com criança. Se mexer com criança perto de mim, isso me deixa doido. Eu repudio demais esse tipo de coisa. Gosto demais das crianças. O que você vai fazer? Isso é um propósito de vida para você. Se você sente essa indignação muitas vezes quando alguém mexe com uma criança, se você tem uma vocação, por exemplo, para o ensino, você gosta de estar perto das crianças, você é vocacionado para isso. E nem sempre você vai aprender tudo na Bíblia. Às vezes é numa faculdade de pedagogia. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? A gente não precisa ser aperfeiçoado somente nas coisas espirituais. A gente precisa estar pronto nas coisas físicas, nas coisas naturais, vamos chamar assim, vai. Porque o mundo espera que os filhos de Deus, eles se manifestem em todas as áreas da sociedade. Mas se o filho de Deus ele não for bom, não for excelente naquilo que ele estiver fazendo, ele não vai se destacar e não vai poder ser uma influência. Então, há alguns objetivos claros em nós que nós precisamos. Lógico que a gente não vai ser o melhor do mundo em alguma coisa, mas o nosso melhor a gente vai ter que dar naquilo que nós fazemos. Por mais que a gente não seja o melhor do mundo, naquilo que nós fazemos nós temos que dar o nosso melhor para alcançar o melhor resultado, para que o nome de Deus seja glorificado também por aquilo que nós fazemos.
Por isso, quando eu falo de ser ensinável, de andar com o Senhor, nós não estamos falando somente de você estar caminhando numa igreja e ser um bom pregador, e ser um bom músico, e ser um bom diácono e servir bem a igreja, porque você está sendo aperfeiçoado nisso. Não, não é só isso. Isso também. A cada oportunidade que você tiver de ouvir alguém pregar para você, de te ensinar, e você absorver esse ensino, é muito importante. Mas é muito mais do que isso. Você já está inserido numa área da sociedade, você já trabalha em alguma coisa, você já é um professor, você já é um construtor, você se aperfeiçoe naquilo que você foi chamado para fazer. Queira entender mais sobre aquilo que você foi chamado para fazer. Seja melhor naquilo que você foi chamado para fazer. A Bíblia fala, e eu ia falar sobre isso em alguns tópicos que eu listei, mas eu não estou conseguindo me conter aqui, porque a Bíblia nos ensina que o aprendizado, o ensino, ele tem mais valor do que a prata, amém? E olha, queridos, a Bíblia nos fala aqui, ó, na verdade, quando a gente vai para Provérbios, capítulo 6, versículo 23, eu acho, que agora eu não estou encontrando aqui, mas é isso mesmo. Provérbios 6, 23. Não. Mas a gente tem uma palavra muito bem clara para nós aqui. Provérbios 8, 10, 11. O saber, ele gera em nós valores inestimáveis. Quando a gente vai fazer uma entrevista com alguém para trabalhar na nossa empresa, a gente vai conferir o quê? Qual o preparo, a experiência daquela pessoa. Lógico que é para qualquer lugar, né? Se você vai preencher uma vaga, aquele que faz entrevista com você quer saber o que você estudou. E esses dias atrás, um amigo nosso, precisando muito de trabalho, falou assim: rapaz, deixa eu trabalhar com vocês. Me arruma qualquer coisa para fazer aí, que eu estou precisando de serviço, estou precisando de um salário, estou precisando trabalhar, estou desesperado. Só que ele é um baita de um engenheiro eletricista. Um homem completo nesse assunto, sabe? Sabe falar bem, sabe se comportar bem, tem conhecimento muito amplo na área que ele trabalha, que ele atua. Eu falei para ele assim: ô Paulo, não tem como te contratar, cara. Eu não tenho cacife para isso, não tenho salário, não tenho como pagar um salário para alguém desse patamar, dessa patente que você tem, né? É muito alto para mim. Por quê, queridos? Porque ele acumulou conhecimento e experiência. E quando a gente acumula conhecimento e experiência, a gente vai acumular também valor em nós mesmos. Quanto mais você sabe, mais você vale. Quanto mais você aprende, mais você vale. Existem capitais que são tangíveis dentro de uma empresa, o patrimônio dela. Mas tem coisas que não dá para tocar dentro de uma empresa. Uma delas é o capital humano. Existem empresas que têm profissionais dentro delas que você vai ver aquele profissional, o que ele faz e o que ele é capaz de fazer, é metade do capital da empresa. É como a gente vê num time de futebol, quando um time de futebol contrata um baita de um craque, de um jogadorzão desses mais caros, o time todo é muito mais valorizado. É o capital humano daquele time. Por isso, queridos, eu preciso te incentivar a ser ensinável e a buscar aprender mais, para que você tenha também mais valor, para que você seja mais valorizado. E talvez todos vocês saibam disso já, mas pode ser que você tenha se cansado de aprender. Talvez você fale assim: eu já estudei tanto, para mim já está bom, chega. Outra coisa que eu lembro também na época que eu estava na faculdade, é que a gente tinha uns veteranos na nossa sala, sabe? Tinha o Serjão, tinha o Godoy, um pessoal um pouco mais velho assim, que já tinha uns cabelos brancos já na cabeça. E eles direto vinham falar com a gente, falar assim: cara, para vocês é diferente, vocês acabaram de sair da escola. A gente não, eu tenho 50 anos, eu tenho 40 anos, mas sabe o que eu via naquilo? Eu achava muito legal, na verdade. Que mesmo com a idade que para eles parecia avançada, eles fizeram, estudaram e se aperfeiçoaram. E saíram da faculdade, formados junto com a gente, muito melhores do que eles chegaram.
com muito mais bagagem, com muito mais conhecimento. Queridos, ser ensinável é entender que ser ensinável é estar disponível para ouvir. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, no verso 19 e 20. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu ouvi uma vez uma história que eu achei interessante, que é uma fábulazinha, né, que quando Deus estava ali dando uma aula pro marimbondo e para a abelha, e o marimbondo estava todo agitado assim, né, daquele jeitão dele, como você imagina um marimbondo assim, batendo as asas, meio forte e tal, grandão, e a abelha ali sentada, quieta, ouvindo o Senhor falar, né, é assim que voa, é assim que faz a casa. E aí o marimbondo querendo voar, querendo sair, aí o marimbondo saiu, e aí Deus falou assim, que pena, bem agora que eu ensinar a fazer o mel. E aí o diferencial ficou na abelha que teve mais paciência para ouvir, né? É uma fábulazinha que para nós serve para entendermos que muitas vezes a gente, por não ter paciência na hora de ouvir, por não ter capacidade em nós de permanecer um pouquinho mais de tempo, prestando atenção em alguém que está nos ensinando, pode nos roubar. E a Bíblia fala, sede prontos para ouvir e tardio no falar. Uma coisa que eu tento conservar comigo, e eu sei que muitas vezes acaba agradando bastante esse pessoal, né? O Felipe, como ele trabalha comigo, ele sabe, né? Que às vezes quando a gente vai atender um pessoal assim que tem muita experiência acumulada, sabe, o pessoalzinho assim vamos falar mais de 60 anos, assim, que gosta de sentar com o mais jovem para falar com ele sobre a vida, sobre as coisas que já passou, sobre as histórias que já viveu. Então, às vezes eu falo pro Felipe, cara, me atrasei todo porque fiquei lá, que o senhor fulano de tal queria conversar comigo. E eu tô fazendo uma promessa para mim mesmo, quando eu ficar velho, eu não vou deixar os novos sair de perto de mim não. Quando eles falaram assim, eu tô correndo, eu tô precisando, não, vem cá, senta aqui que eu vou contar minha história tudinho para você. Eu vou descontar neles, a gente tá na correria danada, mas a gente tem que parar, ouvir, e é gostoso, na verdade é porque a correria quer tirar a gente desse lugar, mas é legal de ouvir, é gostoso, é muito bom. Quando você senta perto de alguém que tem experiência para te contar, você aprende com ele, então é prazeroso isso é bom, é que as nossas preocupações diárias querem nos tirar desse lugar. Mas sabe, queridos, a Bíblia fala que uma geração proclama a glória de Deus a outra geração. Uma geração faz menção a outra geração. E um dia faz ao outro dia. Por isso a gente tem que tomar o cuidado de parar e ouvir a geração antiga. Nós que... Eu não sou o mais novo da casa aqui, com certeza, né? Mas assim, também não estou entre os anciãos. Mas assim, se a gente sentar para ouvir o ancião falar com a gente, sabe, o pastor está olhando com a cara de que eu vou mexer com ele. Eu não vou, cara, tô me controlando, para de fazer essa cara, senão eu vou mexer não. Então a gente senta com o ancião e ele ensina a gente, e nós vamos ensinar a próxima. E é aquilo que a Bíblia fala, sabe, para o sacerdote, todo dia vai ter que ter lenha no altar. Aí, num dia você vai colocar lenha, antes de você colocar lenha vai ter que varrer a cinza. Mas varra a cinza, tira a cinza com muita reverência, porque a cinza que está hoje no altar é a lenha que queimou ontem. E assim, hoje eu vou ser lenha, amanhã eu vou ser cinza, e vou ser retirado. Então a gente olha para aqueles homens que hoje já foram retirados da terra, mas que servem para nós como uma inspiração de vida. Então a gente olha para as cinzas que já foram removidas para gerações anteriores, e a gente olha para os grandes avivalistas e fala assim, eu quero imitar a fé desses homens. Aí você vai ver Jonathan Edwards, você vai ver Charles Finney, você vai ver grandes homens de Deus. Charles Finney, alguns historiadores dizem que quando ele passava na frente dos bares, as portas dos bares eram fechadas, as pessoas começavam a tirar as bebidas das prateleiras porque ficavam com vergonha da presença de Deus que estava em Charles Finney. Jonathan Edwards, uma vez ele foi pregar e ele leu o sermão, ele escreveu um sermão ali, e ele não pregou falando como eu estou falando aqui agora, mas ele leu o sermão dele, pecadores na mão de um Deus irado, era o tema da mensagem.
As pessoas se agarraram às colunas do templo porque pensaram que o chão da igreja ia se abrir e eles seriam consumidos. As pessoas tiveram essa impressão e começaram a se agarrar nas colunas com medo. Então quando você olha para esses homens que são os anciãos, vamos falar assim para a igreja hoje, os nomes que já foram varridos dessa terra, vamos falar assim, né? Já foram removidos da terra como cinza, eles servem para nós como inspiração e como alguém para quem nós podemos olhar e imitar a fé. Foram homens que andaram com Deus e foram ensináveis. Charles Finney, por exemplo, ele aprendeu com Deus e ele se converteu lendo Bíblia. Ele era advogado e ele se converteu lendo Bíblia porque ele estava estudando a lei mosaica, estava estudando direito na Bíblia. Falei que a Bíblia é completa? E ao ler a Bíblia, estudando direito, e depois ele foi lá para o Novo Testamento, e ele foi lendo como é que a Bíblia trazia a lei do Senhor. Ele se converteu, e foi um grande avivalista. Alguém que andou com Deus, e que foi ensinável. Então, nós precisamos ser prontos para ouvir, porque muitos dos nossos irmãos têm muito para nos ensinar. Eu falei dos mais velhos, mas com certeza, na verdade a gente sempre aprende quando a gente está junto com alguém, né? Nós precisamos ter a humildade de saber que não sabe. Teve um filósofo, agora eu fiquei com medo de falar o nome dele aqui, que a frase é bem famosa: eu sou o sábio que nada sei, né? Foi Platão, acho que falou isso, eu não sei. Mas é uma verdade interessante quando você começa a estudar, e dentro de cada tema que você abre, você fala assim, mas e isso aqui? Você pega uma palavrinha dentro de um texto que você está lendo e fala assim, mas essa palavra aqui eu não sei. E se você pegar para estudar ela, você vai ter que abrir muitos outros textos, e isso aí vai embora, né? Então ele olhando para tudo que ele estava estudando, analisando, observando, ele falou assim, eu sou o sábio que nada sei. Gálatas no capítulo 6, versículo 3, diz assim, que se alguém considera ser alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo. E por isso é importante a gente entender que se eu não sei, eu preciso ter a humildade para aprender. Desejar mais do ensino, seja das coisas de Deus ou seja das coisas da vida. Hebreus no capítulo 5, verso 11 diz assim, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido que vocês têm, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, do 11 ao 14. O autor de Hebreus aqui repreende a igreja dizendo assim, gente, pelo tempo que faz que vocês estão caminhando com Cristo, já era para vocês estarem ensinando e vocês ainda estão aprendendo. E sabe que essa palavra às vezes ela vem em nós também, queridos, porque sinceramente, muitas vezes a gente está procurando um lugar onde tem uma palavra com uma boa revelação. Sabe aquela palavra que o pastor lê, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, daquele versículo ali, ele traz verdade, você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Meu Deus, que coisa absurda. Uau, que coisa espetacular. E aí você vai procurar essas revelações, vai procurar esses pregadores assim, né? A gente tem uns pregadores assim, Juscelio, por exemplo, é um cara que qualquer texto da Bíblia que ele pega, faz uau. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Às vezes a gente tem que começar a olhar para os princípios elementares, porque neles a gente ainda está falhando, sabe? Não tem nada de errado em ouvir o Juscelio, tá, gente? É até bom que a gente ouça. Mas o que eu estou dizendo assim é que não adianta a gente ficar procurando uma grande revelação se os princípios elementares ainda não estão sendo obedecidos. Não adianta a gente ficar procurando grandes palavras se a base do Evangelho ainda não é a nossa vida. Se aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, que está muito claro na Bíblia, que está muito fácil de entender, a gente não faz, então não tem porquê a gente ficar procurando revelações. A gente não pode comer o alimento sólido enquanto a gente não for bem amamentado. E quando a gente estiver vivendo bem,
esse alimento que é leite ainda, aí o Senhor vai começar a nos dar o alimento sólido. Mas a gente precisa ser ensinável para aprender sobre aquilo que é elemento básico. E agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já percebi gente dentro da igreja com pressa de ir embora em reuniões que são curtas. Sabe, reuniõezinhas assim de 1 hora, 1 hora e meia, que deveria ser um prazer para nós estarmos juntos. Uma vez me chamou bastante atenção que o irmão falou assim: ô gente, vamos, resolve aí, tipo, resume aí para nós ir embora, vai. Aí eu falei, mano, pode ser que seja verdade que eu estou vendo isso aí não, mano. A gente está aqui faz 40 minutos, não tem, né? Tá gostoso, a gente está conversando, a gente está aprendendo, está ouvindo. Mas sabe o que acontece? A Bíblia fala em Hebreus 5, que pelo tempo que vocês estão sendo comunicados, que está sendo comunicada a graça a vocês, já era para vocês estarem ensinando. E às vezes já era para essa pessoa estar comunicando a graça, e ela não aguenta mais ficar, porque a ela só está sendo comunicado. Vocês estão me entendendo? Sabe aquele versículo que fala assim: quem tem fome come em casa? Já viram? 1 Coríntios 11:32, eu acho. Quem tem fome come em casa. Douglas Gonçalves usou esse versículo falando que se você vai para uma igreja, que a pessoa na verdade mandou uma perguntinha para ele: o que eu faço quando a palavra da igreja já não me alimenta mais? Ele falou assim: quem tem fome come em casa. Se a palavra da sua igreja não te alimenta, é porque você tem que se alimentar em casa, para você servir a mesa do Senhor na sua igreja. Agora acho que foi mais claro, não fui? Amém? Na verdade o Douglas foi mais claro, eu só copiei o que ele falou, né? Mas assim, às vezes já era para a gente estar ministrando, muitas vezes já era para a gente estar ensinando. E aí quando você senta aí para ouvir um pastor falar para vocês, fala assim: mas tudo que ele está falando eu já sei, tudo que ele está pregando eu já estou ligado, tudo isso aí já. Querido, glória a Deus, está na hora de você começar a ensinar então. Chegou a hora de você começar a ensinar outras pessoas. Porque se você não serve no ambiente onde você já foi chamado para servir, você não suporta mais o ambiente, porque você ainda está sendo servido. Então imagina que a gente vai pegar aí para fazer se a gente pega para fazer uma mudança de alimentação, a gente passa agora de comer de qualquer forma e fala assim: não, agora eu vou comer certinho aqui, vou comer regradinho, porque agora eu vou mudar meu jeito de viver. Mas aí começa a comer um tipo de alimento que vai te dar massa. Eu entendo pouco dessas coisas aí, mas imagina comigo alguém que começou a comer mais, começou a se alimentar mais, começou a se alimentar melhor, e de repente não almoçava por causa da correria, não tomava café, e aí falou: não, vou fazer todas as refeições certinho agora, vou comer bem, mas não faz exercício, não empurra um prego numa mão madura, e só comendo. E aí essa pessoa vai crescendo, mas não vai crescendo na massa magra, né? Ela vai engordando, e ela espiritualmente ela pode sofrer algo que a gente pode chamar de uma saturação espiritual, sabe? Trazendo essa verdade para o mundo espiritual. Às vezes a pessoa vai comendo de tanta palavra, tanta coisa, mas não põe nada em prática. Chega uma hora que ela vai vendo que, nossa, quanta coisa eu estou digerindo, quanta coisa eu estou tentando digerir e não consigo. Vai se alimentando tanto e vai praticando tão pouco, que aquela palavra que era para fazer bem vai começando a fazer mal, que as coisas que era para fazer aquela pessoa avançar, vai fazendo ela retroceder, e ela vai começando a desistir da fé, de tanto que ela se alimentou, sem trazer o exercício daquela palavra. Amém, queridos? Ser ensinável é querer ser mudado. Ezequiel 36:26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito,
E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Ser ensinável é entender que as situações da vida e as experiências que a gente vive são para nós são aulas gratuitas. A forma como você vê a situação que você vive vai determinar o resultado que ela vai gerar, né? Esses dias atrás aí, passando por um momento difícil no nosso trabalho, eu não sei se eu só pensei ou se eu cheguei a falar para o Felipe, mas a gente estava sofrendo muito com várias situações que a gente estava passando. E eu falei assim, rapaz, no meio dessa situação toda que a gente está vivendo aqui, é melhor a gente pensar que a gente está aprendendo, né? Tudo isso que a gente está vivendo está servindo para aprender. A gente não está pagando nada para aprender tudo isso aqui que a gente está aprendendo. Pega uma situação difícil e aproveita ela ao máximo. Pega uma situação difícil que você está vivendo e deixa ela gerar em você tudo que ela precisa gerar. Queridos, às vezes a situação que a gente passa de dificuldade pode ser uma oportunidade que a gente não vai ter depois de adorar a Deus no meio da dificuldade. Quando a gente for para o céu, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, amém? Quando a gente for para o céu, não vai ter mais sofrimento. Então quando você estiver passando por um momento aqui nessa terra, sofrendo nessa terra, talvez essa seja uma grande oportunidade de você adorar a Deus no meio do sofrimento. Porque você vai adorar a Deus na eternidade, só que sem Ele, sem o sofrimento, sem passar por dificuldades. Então isso é importante você considerar. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 em diante, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago nos escreve que quando você passar por uma dificuldade, você tem que ficar feliz porque ela está te ensinando. Considerem, irmãos, motivos de grande alegria passar por provas. Falar é fácil, né, Tiago? Aí nessa hora você olha assim, você fala, tá bom. Quero ver na hora que está passando mesmo, né? Mas sabe, queridos, quando a gente passa por um momento difícil, a gente precisa entender que aquilo que não mata a gente vai fortalecer. Sabe aquele negócio, aquilo que não mata engorda? Quando a gente ia comer um negócio que caiu no chão, a mãe falava isso. Pode comer, o que não mata engorda. Tem gente que fala, o que não te mata te fortalece, né? Então quando você estiver passando por uma prova, tenta extrair o máximo que você pode daquilo que essa prova está te dando. Deus tem várias maneiras de nos ensinar. Deus nos ensina através da palavra, mas nos ensina também através das situações. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês puderem olhar para a prova do outro e aprender com a dele, às vezes é melhor, porque quem sabe você já passa nessa e não precisa passar também, né? O sábio vai aprender com as provações e os erros dos outros, né? O tolo não, ele aprende com os próprios, né? Então, nós que somos pastores, às vezes vemos os irmãos vindo contar pra gente as situações que estão passando. Você fala assim, meu Deus, olha que situação terrível, olha que problema. Aí você fala assim, eu tô fora de viver um negócio desse aí, eu já vou me esquivar dos mesmos erros que esse irmão cometeu para chegar nesse lugar, e eu não vou cometer não. Então a gente vai aprendendo com os erros dos irmãos, sabe? E acho que isso é muito importante para nós também. Mas quando você mesmo estiver inevitavelmente numa prova, meu irmão, acredite, ela vai gerar perseverança em você. O que você faz no meio da prova, na verdade é o que vai determinar. Qual é a sua atitude no meio de uma provação é o que vai determinar. Se no meio de uma provação você corre para Deus, e você anda com Deus, como é o tema da mensagem, ande com Deus e seja ensinável, o Senhor vai te ensinar. Se no meio de uma provação você andar com Deus, Ele vai te ensinar. Se no meio de uma provação você correr de Deus, você vai perder a grande oportunidade de ser aprovado. Amém, queridos? Nós somos provados para sermos aprovados. Agora,
Depois desse tourzinho bíblico que a gente fez, passando por alguns versículos, vale a pena a gente observar de novo a vida de Moisés. Moisés, ele não ouviu somente o próprio Deus. Moisés teve humildade também de ouvir os homens. Teve um dia que o sogro de Moisés viu Moisés sentado, e aquele povo todo de Israel de pé numa fila lá, eu imagino, para vir falar com Moisés. Para Moisés sozinho cuidar de todos os problemas do povo. Então pensa no departamento jurídico lá, o departamento do, né? O poder judicial de Israel estava todo em Moisés, concentrado só nele, centralizado nele. E aí o povo de pé vinha vinha de dois em dois, falando assim, ó, tem um problema com esse meu irmão aqui. Aconteceu isso e aquilo. Aí Moisés vai lá na lei de Deus e fala, ó, a lei diz isso, diz aquilo, então vai ser assim, vai ser assado, vocês vão fazer isso, vai fazer aquilo. E dava a sentença, julgava o povo, né? E aí, isso ia desde manhã até o fim do dia, a Bíblia fala, até o pôr do sol. Moisés sentado, e aquela fila enorme, e o povo chegando. E aí o sogro dele viu ele passando por aquilo e falou assim, Moisés, por que você não levanta homens idôneos, honestos, justos, que você já conheça bem, que te ajude nessa demanda, e você vai começar a liderar o povo por uma hierarquia. Moisés ouviu a voz de Jetro, acatou ao conselho dele, recrutou esses homens, dividiu aquela demanda, e Moisés passou a ter de novo mais tempo com Deus. Às vezes, queridos, o que nós precisamos está no nosso irmão, e é só uma chave que ele precisa virar. Às vezes é uma coisinha só que ele fala que marca a sua vida. Às vezes é um tempo que você gasta com o seu irmão, conversando com ele, que ele vem e fala assim para você, mas você já pensou nisso? Vocês já passaram por isso, gente? Ou não? Eu já. Quantas vezes falando com os meus pastores, quantas vezes conversando com os meus amigos em ambiente de oração, quantas vezes falando com a minha esposa, eu trago uma demanda que parece ser tão absurda assim, falo, nossa cara, estou com um problema tão grande, olha que situação que eu estou passando. Aí esse meu irmão já venceu aquilo, ele chega e fala para mim assim, ó, faz isso. Aí você para assim, você fala, não, simples assim? É. Só faz isso. Aí você muda de atitude e você vê, venceu. Queridos, isso é muito importante. Você precisa ter esse entendimento, que a chave que precisa ser virada em você, muitas vezes não é você que vai conseguir virar. A chave que precisa ser virada em você não é Deus quem vai virar. Às vezes é o seu irmão, às vezes é o seu pastor. E você só precisa ser ensinável. Você só precisa dar lugar para esse ensino do Senhor. Amém? E eu quero encerrar dizendo que a gente não desfruta daquilo que a gente não entende. E se a gente não for ensinável, a gente vai entender pouco. Eu não sei se vocês já viram alguém assim, mas não teve uma época da escola que eu era desse jeito, que se me dessem um problema de matemática para resolver, eu tinha prazer em resolver ele. Aí dava aquelas fórmulas cheias de letra, falava assim, fazer conta com letra, nunca vi isso aqui. Fazer conta com o número que eu não sabia. Aí vinha X, vinha Y, vinha A, B, daí tinha A ao quadrado. Eu falei, mas gente... Aí a gente pegava aquela fórmula e falava assim, deixa comigo, vou desvendar. Aí eu tinha prazer em fazer aquilo. Por quê? Eu desfrutava de algo porque eu entendia. Eu gostava de matemática. Eu gostava pouco de história. Eu gostava pouco de... na época eu gostava pouco de pouca coisa. Eu gostava mesmo de matemática. Aí, bom, algumas ciências assim eu não tinha muita... Eu era muito bagunceiro, na verdade. Mas assim, aquilo que eu gostava eu desfrutava.
eu vejo que é assim, porque os amigos que não entendiam de matemática, quando chegavam nessas aulas de matemática, eles ficavam pirados, eles não gostavam de matemática. Por quê? Porque não sabiam resolver. Não tem prazer naquilo que não entende. Sabe o que Jesus falou aquela história de Jesus falando para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino. E aí Nicodemos falou assim, mas como que eu posso voltar no ventre da minha mãe? E aí Jesus falou assim, você é mestre em Israel e não consegue entender essas coisas? Se eu falo para você de coisas terrenas e você não entende, como é que eu vou te falar de coisas celestiais? Jesus estava falando para Nicodemos, se você não entende, você não pode desfrutar, Nicodemos. E essas verdades para nós é a mesma coisa, irmãos. Quanto mais a gente busca entendimento e conhecimento, quanto mais a gente busca ser ensinável, quanto mais a gente se deixa ensinar, mais a gente vai poder usufruir, mais a gente vai poder desfrutar das coisas que o Senhor colocou na nossa vida, amém? Então tem muita coisa em Deus, querido, que muitas vezes a gente não vive porque a gente não foi atrás. Tem muita coisa em Deus que a gente não vive porque a gente não buscou entender. E às vezes a gente percebe, quando a gente está ministrando a palavra aqui, queridos, a gente percebe que, eu sei que tem dia que é um pouco mais cansativo, né? Tem dia que a palavra, ela não flui tão bem assim. Porque eu sei que a palavra ela vem do Espírito Santo, através de nós pastores, amém? E é uma dependência nossa por Ele, e crendo que Ele é capaz de fazer. E não importa o quanto a gente se prepare ou não, às vezes o Senhor vem e faz quando a gente não se preparou, às vezes não faz quando a gente se prepara. Mas tem culto que a gente percebe que o Senhor está fluindo fácil assim, sabe? Tem culto que você percebe que o ensino está bem claro, que as pessoas estão aprendendo, e às vezes daqui de cima a gente consegue notar que aquele que mais precisava ouvir, não ouviu. Ou quis não ouvir. E é sobre isso que a gente fala, sobre ser ensinável. Hebreus fala assim, não sejam pesados para os seus líderes. Pastor Daniel, esses dias estava ministrando aqui, ele falou assim, nós pastores, o que nós mais desejamos é quando a gente prega aqui para você, que você seja transformado. É que você dê uma resposta, não foi, pastor, que o senhor falou? Que você dê uma resposta sobre aquilo que está sendo pregado. É que você mude de atitude. Então, hoje talvez a nossa mensagem aqui ela veio com mais cara de aula, assim. Mas eu sei que algo foi acrescentado no teu coração. E a prática do que foi pregado aqui hoje pode vir agora para os próximos cultos. E quando você estiver aqui sentado ouvindo os próximos pastores pregando, que você seja ainda mais ensinável do que você está sendo hoje. Não gere bloqueios. Procure ouvir tudo. Aí a Bíblia fala para a gente ter essa seletividade, né? Aquilo que é bom você retém, aquilo que não você dispensa. Eu digo uma coisa para os irmãos aqui, faz muito tempo que eu estou aqui na COD, e eu acho que foram pouquíssimas coisas, se tiver alguma coisa, porque sinceramente não lembro, de eu ter ouvido alguma coisa aqui nessa casa que eu não podia reter. Eu vou falar dos meus irmãos, né? Não de mim, mas o pastor Leandro, Daniel, o Eudes, são homens que têm uma preocupação, e a gente percebe, de pregar a Bíblia com uma interpretação que é fiel a Deus, que é obediente ao Senhor, que tem compromisso com o Pai, que tem compromisso com a missão que Deus nos deu. Por isso, irmãos, antes, deixa eu te convidar vamos nos colocar de pé. A gente vai orar sobre isso. Mas é por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos, assim, a cada vez que você se dispuser para sentar e ouvir a palavra, não permita que as coisas terrenas te roubem. Seja ensinável. Tenha sede, tenha fome do ensino. Tenha sede, tenha fome daquilo que o Senhor vai falar. Eu digo uma coisa para vocês, quem tem muita fome, muita sede, come até o que não está servido.
Às vezes o pastor está pregando uma coisa, você está ouvindo ele falar e Deus está te dando duas. Aqui ele está falando e outra. Tem mais alguém que é assim ou não? Aqui tem mais alguém que é assim? Às vezes eu estou ouvindo o pastor pregar uma coisa, eu estou prestando atenção nele, eu estou ouvindo, estou recebendo o que ele está falando, mas o Senhor está falando outra coisa comigo ali ao mesmo tempo. Eu falo, nossa, essa é uma chave, isso é uma verdade. Amém, queridos? Porque quem tem fome come mais do que está servido. Quem tem muita fome às vezes vai lá na cozinha e dá uma beliscadinha a mais, sabe? Fala assim, sai mais alguma coisa daí. Então quando você estiver aqui, querido, eu sei que, olha, hoje os irmãos ficaram, eu percebi vocês bem atentos olhando para mim aqui e não se dispersaram em nenhum momento. Mas já vi acontecer em outros momentos, em outros lugares, ou às vezes até aqui mesmo, da gente ficar consultando muito o segundo Instagram, sabe, na hora do culto. Primeiro WhatsApp, versículo 2, capítulo 3, vocês estão me entendendo? Segunda Facebook. Vocês estão me entendendo, gente? Não permita que essas coisas roubem vocês, amém? Não permitam. Não permitam que essas coisas roubem vocês. Sejam ensináveis. Absorvam o máximo do que Deus tem para vocês. Tenham fome e sede, porque vocês com certeza serão honrados em dedicar o seu culto de verdade ao Senhor. Quando nós entregamos um culto, nós não podemos entregar pensando que Deus não está presente. Porque quando a gente entrega um culto sem considerar que o Senhor está presente, a gente canta como se Ele não estivesse ouvindo. E a gente senta para ouvir, mas sem dar atenção. Quando a gente vai para um culto sem considerar que o Senhor está presente, a gente não cultua de verdade. Então quando você vier para um culto, entenda, o Senhor está ouvindo a sua oração, o Senhor está ouvindo a sua adoração, e no momento da palavra é o Senhor quem está falando com você.